Uma nova oportunidade para o Goiás, digamos, voltar a iludir o seu torcedor. Jogo contra o Coritiba, a equipe como o pior mandante nessa Série A do Brasileirão. O Goiás, que é o 15º melhor, né, se assim podemos dizer, visitante nessa Série A. Não é um jogo fácil, na minha avaliação o Coritiba é sim favorito para o duelo desse domingo. Entretanto, se vencer, pode voltar a sonhar, por que não? Engatar uma sequência, igual até mencionei nos outros vídeos, não é impossível o Goiás ficar na Série A do Brasileirão. É vencer basicamente jogos onde ele tem sim que se impor, igual por exemplo contra o Coritiba, fora de casa, na Serrinha outras 3 oportunidades diretas contra Santos, Cruzeiro e o América Mineiro. Se o Goiás vencer essas 4 partidas, ele estará na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas para um time que não demonstrou isso durante toda a competição, venceu 7 em 31 jogos, seria muita ilusão da gente como torcedor, apesar que a gente vive disso, né? Ilusões do futebol é sim algo muito bom de ter, mas é um cenário assim de muito otimismo. Enfim, não enxergo isso no Goiás, mas vejo sim que o time tem condições de vencer essa partida de logo mais, e digo mais, não pode jogar a toalha antes da hora. É um time que se especializou nessa questão de luta, de garra. Até imaginei que o Goiás seria rebaixado, porém não com tanta antecedência assim. Então acho que é importante ir para Curitiba e fazer um jogo bem feito contra o Coxa e buscar esses 3 pontos. Quero comentar sobre a provável escalação, tabela de classificação, aquela coisa errada toda. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, e para assistir esse jogo é com a Agin TV por apenas R$20 mensais, um plano onde você assiste todos os jogos do Brasileirão, dos jogos do futebol internacional também, na tela do seu celular por apenas R$20 mensais, com uma ótima qualidade de imagem, também de som, e um plano exclusivo, uma promoção única aqui para o Goiás News. Você assinando o plano de 3 meses, ganha mais um gratuito. Então, assinando o plano trimestral, o 4º mês sai de graça com a Agin TV. Esse plano no celular por apenas R$20 mensais, sem nenhum tipo de fidelização, cadastro, nada disso, é muito simples. Vai lá, chama no WhatsApp, o link da Agin TV que eu vou deixar aqui embaixo, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa partida de logo mais, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Goiás no Couto Pereira. Eu irei gravar o pós-jogo depois dessa partida, ali por volta das 8h40, até no máximo 9 horas, já entro ao vivo aqui com vocês para a gente comentar sobre mais uma rodada do Brasileirão, e o vídeo completo da análise e tudo mais eu vou postar na segunda-feira, na parte da manhã, combinado? Segundo a UFMG, estou gravando esse vídeo antes do começo da 32ª rodada, ainda não sei os resultados de Bahia, de Cruzeiro, o Vasco também vai ser na segunda, né, o Santos também, então eu não sei os jogos do Cruzeiro e também, que vai ser domingo agora, nem do Bahia e Grêmio, né, esse jogo lá em Porto Alegre. Então, indo aqui para os números, segundo a UFMG, hoje com 44 pontos, você tem 41% de chances de ser rebaixado. Então já é um número bem mais alto, né? A gente estava imaginando, eu pelo menos trabalhava com um número na casa de 43, acho que vai ser um pouquinho maior, mas que com 44, 45 já será suficiente para escapar. 44 pontos, a UFMG coloca 41% de chances de cair, e com 45, 18%, são até chances consideradas. Mas, enfim, eu acho que 44 será possível. Por que eu estou falando de 44 pontos? Quero dizer que não é impossível do Goiás buscar esses resultados, porque obviamente, mesmo se o Goiás tivesse mais 4 jogos pela frente contra Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians fora, eu acho que o torcedor ele tem sim que ter o direito de sonhar, e até mesmo o jogador, você não pode desistir de última hora, porque em primeira instância, né, porque o futebol ele de fato é muito maluco. E o Goiás, para conseguir essas 4 vitórias e chegar, por exemplo, a 44 pontos, seria fazer, digamos assim, a sua parte, né? Ganhar do Coritiba fora, apesar que o Coritiba é sempre muito enjoado no Couto Pereira, mas fazer, por exemplo, um jogo igual aquele de 2020, né? Dos 2 times desesperados, e o Goiás venceu por 2-1, ganhar do Santos na Serrinha, ganhar do Cruzeiro em casa e do América na última rodada. É impossível o Goiás ganhar esses jogos? Não é, mas pelo que o time apresentou nas últimas rodadas, por isso, né, que o torcedor não tem, digamos, muita perspectiva. Mas com esse tanto de jogo um em cima da outra, um em cima do outro, uma semana a gente está desanimado. Vai que o Goiás ganha do Coritiba e ganha do Santos na Serrinha na quinta-feira, aí tudo volta de novo, com aquela ilusão e tudo mais. Então acho que os jogadores, principalmente, né, não pode desistir
antes da hora, mesmo sendo muito difícil, muito complicado, tenta até o final, porque vai saber, né? Você consegue embolar nesse meio de tabela aí. O Goiás ele fez o pior, algo que eu vinha falando desde o começo do ano. Eu sabia que ia ter uma hora que o Goiás ia ficar 8, 10 jogos sem vencer na Série A, porque de fato é um time muito fraco, não teria uma campanha muito boa na Serrinha, igual foi no ano passado, por exemplo, porque o time também é muito fraco e que não poderia encravar na zona de rebaixamento. Mesmo naquele momento com o Emerson Ávila, o Goiás no máximo que ele ficava era 2, 3 pontos para dentro. Agora, depois da 31ª rodada, enfiando 5 pontos, né, para dentro da zona de rebaixamento, e o Goiás tem 7 vitórias contra 9 e 10 dos outros adversários com a pontuação acima. Então é uma diferença muito grande que você precisaria de no mínimo 3 rodadas para superá-las, né? Vamos colocar aí 2, 3 rodadas, né? Mas a tendência é que beira até 4. Então ficou uma situação muito complicada, mas não pode desistir de antemão, tanto é que o próprio Coritiba, que já vem fazendo uma campanha fraquíssima no Brasileirão, é um time que sempre é aguerrido, sabe? Ganhou recentemente do Internacional em Porto Alegre, vendeu caro a derrota também na última rodada para o Grêmio no Couto Pereira, contra o Palmeiras também 2-0, outras vitórias igual contra o Atlético Mineiro fora. Então é um time que também se especializou nessa característica de lutar, de não desistir também mesmo com o rebaixamento já basicamente confirmado, né? Coritiba tem mais 7 jogos, é óbvio, se vencer todos ainda dá para sonhar, mas que o torcedor também já jogou a toalha. Mesmo assim, você não vai ver um time arrastando dentro de campo, e eu acho que para o confronto de logo mais, o Coritiba é favorito para vencer o Goiás, porque joga em casa e tem sim um time melhor do que o do Goiás. Uma provável escalação para o Goiás hoje, sem o Palácios, né, que está suspenso, Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo voltando de suspensão, e o Hugo ou o Sander na lateral esquerda. Meio de campo com William Oliveira, Igor Meritão ou Rafael Guzzo podem entrar nessa vaga, Morelli e Guilherme Marques. No ataque, Alano, Matheus Babi e também o Vinícius ou o Anderson Oliveira, ou outro jogador ou Alisson, talvez, né, nesta vaga da ponta esquerda. Enfim, não é uma escalação espetacular, sem o Palácios também, que levou o terceiro cartão amarelo. Pelo menos o Bruno Melo volta de suspensão. O Sidmar foi muito mal nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e eu entraria com o Sander na lateral esquerda. Nos últimos jogos, o Goiás deu mais azar do que propriamente de ter feito partidas horríveis. Não achei horrível a atuação do Goiás contra o Vasco ou contra o Red Bull Bragantino. A questão é que aquele diferencial, que era um Goiás intenso na marcação, principalmente no seu meio de campo e pelos lados, ali em cima do Maguinho, isso parou de acontecer muito por conta do cansaço do time e também pela falta de opções para rodar no elenco. Então vejo que o Goiás ele sentiu muito isso, essa sequência maluca de jogos na reta final do Brasileirão. Além disso, o Goiás está sem sorte. É difícil a gente falar de sorte no Brasileirão, né? Mas se vocês lembrarem aí, por exemplo, daquele começo, quando chegou o Armando Evangelista, qualquer bola que era alçada na grande área e o jogador do Goiás conseguisse desviar, ela entrava para dentro do gol. Só você lembrar aí do gol do Matheus Babi contra o Grêmio na Serrinha, empate 1-1, o gol do Lucas Alter contra o América fora de casa, do João Magno também diante do Cruzeiro, e o Goiás que hoje também é um time muito forte na bola aérea, tanto com o Lucas Alter, quanto também com o Matheus Babi, o próprio Maguinho chegando como surpresa. No jogo, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, não teve essa sorte, né? Teve aquele chute de voleio do Sidmar, a outra cabeçada do Matheus Babi, teve uma outra também que o Vinícius chuta, passa perto. Se é um momento favorável, pelo menos umas 2 bolas a mais teriam entrado nesses jogos contra o Vasco e Red Bull Bragantino. Se manter essa mesma sequência e com uma marcação um pouco mais forte, ligado desde o começo da partida contra o Coritiba, eu vejo sim uma pequena possibilidade do Goiás sair com 3 pontos. Mesmo falando, volto a dizer, o Goiás não dá sorte nesse tipo de jogo, contra adversários diretos, perdeu inclusive na Serrinha, mas por ser um jogo onde o Goiás pode jogar no contra-ataque e o Coritiba também fragilizado, não pode jogar a toalha, tem que ir para cima e buscar os 3 pontos, já que o empate seria desastroso. E eu também, mesmo considerando já o Goiás rebaixado desde o começo do Brasileirão, vocês podem até voltar aí, o pós-jogo que eu fiz contra o Cuiabá na Serrinha, naquele momento em diante eu já aceitei o Goiás como um time de Série B na temporada de 2024. Não quer dizer que eu tenha aceitado que eu vou jogar a toalha, de forma alguma. Isso daqui não é para iludir o torcedor, para continuar comprando a ideia, nada disso. Eu apenas enxergo o seguinte, que é mais fácil o Goiás tentar se mobilizar, fazer algo diferente, ou sei lá, alguma maluquice e se salvar nessas 7 rodadas finais, apesar de quase impossível isso acontecer, é mais fácil do que cair para a Série B, ter que jogar todas as outras 38 rodadas com um time
ruim, com uma folha salarial menor, todo aquele perrengue todo de Série A, de Série B do Brasileirão e voltar para a primeira divisão. Então é mais fácil, entre aspas, os jogadores, a torcida também, se mobilizar, tentar uma maluquice nessa reta final de Campeonato Brasileiro, do que, jogou a toalha, caiu, acabou, e já entregar os pontos, né? Faltando 7 jogos. Acho que pode acontecer alguma coisa, apesar que, igual eu falei, não acredito, para mim o Goiás já está rebaixado, mas que não adianta pensar assim quem está lá dentro de campo, sabe? Vai saber, o Goiás conseguindo ganhar, chegaria a 35 pontos, enfrenta o Santos na Serrinha, pode ganhar, chegaria a 38, entende? Então, do nada, entre aspas, em menos de 5 dias, o Brasileirão está permitindo isso acontecer. O Santos mesmo levou 7 do Internacional, depois custou ganhar do Coritiba lá nos minutos finais, e do nada, o Coritiba engatou uma outra sequência de vitórias, empatou com o Corinthians fora e ganhou do Flamengo. Quem diria que o Santos ia ganhar do Flamengo e do Palmeiras fora? Então, no Campeonato Brasileiro, isso pode sim acontecer. O Goiás ficou muito tempo sem levar, por exemplo, 2 gols na elite do Brasileirão. Vem sentindo essa sequência, mas eu acho que pensando assim, sabe, jogo a jogo, tentar ganhar o máximo possível, pode acontecer algo igual foi aquele time, por exemplo, de 2020, né, que apesar de terrível no segundo turno, todo remontado, foi um time que não desistiu, né, só caiu na penúltima rodada. Em relação à provável escalação do Coritiba, sem o Slimani, que acabou sendo expulso contra o Grêmio, eu vou colocar aqui uma provável escalação semelhante à dos últimos jogos, com Gabriel Vasconcelos no gol, Diogo Batista na lateral direita, Henrique, Thalisson, Gabriel na zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio de campo com William Farias, Matheus Bianchi, muito bom de bola, e o colombiano Sebastião Gomes. No ataque o Robson, o Goiás que sempre leva gol do Robson, Marcelino Moreno, o argentino, e nessa função de camisa 9, possivelmente o Garcês, outro bom jogador, ex-Brusque, também o futebol da Bulgária. É um bom time, ou do Coritiba. É muito melhor do que o do Goiás? Não, mas ele é melhor do que o do Goiás. Eu vejo a defesa do Goiás um pouco mais forte, na zaga principalmente, né? Acho a zaga do Coritiba com o Henrique lento já, mas que no meio pra frente, principalmente os atacantes, são melhores sim do que o do Goiás, e joga dentro de casa. O Goiás terá que ser muito eficaz, ter a chance e matar esse jogo no Couto Pereira. É matar ou morrer, né? De fato, uma outra chance aí pro Goiás, sei lá, tentar algo, igual eu falei, não tem a esperança que vai vencer e que vai escapar do rebaixamento, mas é muito mais fácil os jogadores tentarem algo novo e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro do que ter que passar por todo esse calvário que é a Série B do Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Nosso canal de cortes você encontra aqui embaixo na descrição e o link do apoiador do canal, a GinTV, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!